Ah, deve ser isso então. Boa tarde a todos, galera. Hoje a gente teve dificuldade para entrar, mas alguém levantou a mão, Alisson. Foi sem querer, foi Diga. sem querer. Calma aí. Ó, entrou o Márcio, deve ser pai de aluno. Boa tarde. Eu adicionei aí. Eu acho que deve ser isso, viu, gente? Eu acho que pelo Telegram, o link que eu mandei, não deu certo. Mas agora vamos tentar entrar aí. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrando aí. O meu deu de primeira. É porque eu mudei uma configuraçãozinha que estava lá. Aí... Ah, tá. O Ana está dizendo que consigo pelo Telegram. Não sei. Realmente agora eu não sei. Espera mais alguns minutinhos, por enquanto eu vou falando aqui sobre minha pauta aqui dessa reunião aqui para antes de começar a aula. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês aqui é sobre algumas perguntas que eu venho recebendo no Telegram. São poucas, eu fico triste porque é sinal que os alunos ou não estão se interessando muito, ou pode ser também que não tenha dúvidas, isso é legal. Mas, assim, eu não vou ficar falando, não vou falar quem manda as dúvidas, tá? Mas porque são dúvidas que às vezes pode ser dúvida de você também. Então, primeira coisa, eu mandei um material de apoio. Aí o aluno pergunta se é para copiar e responder, ou só copiar ou só responder. Isso aí é critério seu, tá? Você decide como que você aprende melhor. O material de apoio é para você aprender, você não precisa me mostrar, me enviar. Ontem mesmo eu recebi um monte de foto de caderno. Eu, sinceramente, não serve para nada, tá? Porque isso aí é para você estudar e aprender, né? E aí, sobre isso, aí eu vou falar de outras dúvidas que os alunos vêm mandando. Então, por exemplo, o aluno me manda uma dúvida. Calma aí, ó, levantar a mão, espera um pouquinho, deixa eu terminar o raciocínio aqui. O aluno me manda uma dúvida. Professor, questão tal, eu tô com uma dúvida. Pô, é isso mesmo. Tem dúvida? Tem que me procurar. Tá? Eu não tenho cerimônia, não. Eu posso, às vezes, estar 2 horas da manhã. Se eu estiver acordado, eu vou responder. Aí eu pergunto assim, qual que é a dúvida? Aí o aluno, às vezes, fala assim, na questão 5, tá, mas qual que é a dúvida? Eu não sei fazer. Isso não é dúvida, viu, gente? Dúvida é quando você sabe o que você não sabe e você quer perguntar. Então você tem que ser mais específico. Tá? Um exemplo. Questão 5, eu estou na dúvida. Qual é a sua dúvida? É porque aqui está dizendo que tem uma operação assim, assim, assada, e essa operação eu não estou conseguindo realizá-la. Beleza, então não está conseguindo realizar a operação. Aí o que eu faço? Me manda uma foto do seu caderno sobre como que você acha que é. Aí o aluno vai lá e tira a foto. Aí eu vejo que o aluno errou uma coisa simples, às vezes uma definição. Por exemplo, todo número elevado a zero é quanto? Um exemplo. Quanto que é? Todo número elevado a zero? 1. 1. Todo número elevado a zero é 1. Certo? E aí, às vezes, o aluno coloca que todo número elevado a zero é ele mesmo. Lá, por exemplo, 5 elevado a zero, o aluno colocou 5. E aí ele erra a questão. Aí eu, descobri o erro do aluno. Eu falo para o aluno, você está errando essa situação aqui, essa definição. Tenta de novo. Alguém está falando que o áudio está ruim. Tá Agora, voltando e saindo, professor. Tá tipo, fica alto e depois vai Tava. diminuindo. E tem gente querendo entrar, só que não tá conseguindo. tá, em relação ao áudio, eu acho que eu não sei o que fazer. Isso aí é um bug mesmo do Meet, tá? Eu já pesquisei, não tem como melhorar. O que eu peço é que todos os microfones fiquem desligados quando não estiverem sendo usados, porque isso aí ajuda muito. Do mais, se estiver ainda variando, é normal. É bug do próprio aplicativo, tá? Professor, Oi, a aula vai ser postada? vai, vai. Beleza. Tá, mas isso aqui não é uma aula,
viu? Isso aqui é um plantão de dúvidas. Eu vou explicar melhor já já. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui. Vocês entenderam, então, como é que é a questão da dúvida, pessoal? Como é que tem que ser tirada? Aí eu falo para o aluno e ele vai e me manda a foto de novo e a gente vai tentando aprender. Eu acho que esse é o único caminho que existe para se aprender matemática. Fiz isso aí essa semana passada com alguns alunos e está surtindo efeito, tá? O aluno ele vem, me procura e eu tento ajudar. Do contrário, se você só falar, eu tenho dúvida, eu não sei ajudar como faz para ajudar. Tudo bem, então, nesse ponto, sobre dúvidas? Pode mandar, sim, deve mandar, viu? A gente está à disposição sempre. Estou vendo aqui SS, deve ser sim, da Davis S, sim. Então, tranquilo, em relação às dúvidas? Como responder? Tá. Sobre entrar aqui na reunião, realmente todo mundo que está mandando aqui convite eu estou aceitando. Então, realmente tá dando um bugzinho aí mesmo do Meet, viu? Porque agora tá todo mundo conseguindo entrar. E quem não está conseguindo, então, às vezes, sai tudo, aí desliga o celular, liga de novo. Tenta fazer alguma mágica aí. Tá certo. Vamos para o próximo tópico. Sobre a rotina, uma coisa que eu estava pensando aqui. Quem conseguiu cumprir com a rotina hoje aí? Manda aí no chat aí. Deixa eu só ver se quem estava com a mão levantada aqui. Ah, tá. David Fernandes está com a mão levantada. Diga aí, David. David Fernandes. Levantei sem querer, professor. Ah, tá. Sua voz está contando muito. Isso aí é do aplicativo mesmo, viu, gente? A questão da voz aí, não tem o que fazer, não. É do Google Meet, tá? Só mesmo desligam os meus. Hã? Oi, Guilherme? Oi. Diga, você falou alguma coisa, meu querido? Falei não, que eu ativei o áudio sem querer. Ah, tá, beleza. Acontece. Deixa eu ver o chat aqui então. Ah, tá, sobre a rotina. Vamos lá. Sim, eu consegui. João Vitor, não estou conseguindo entender quase nada. Acho que é a questão do áudio. Não tem como que eu fazer, não. Só se eu sair da reunião e abrir uma nova reunião e tentar entrar de novo. Pode ser que. Mas eu acho que não vai mudar, não. Fone de ouvido aqui, tá pertinho. Tá tudo certo. João Vitor, eu não tive muito tempo. Essa questão do tempo, ó, é você que faz o tempo. Quero ser sincero aí, que eu estava até pensando nisso, João Vitor, que teria um outro aluno que falaria assim, pô, professor, por que você não posta um material de apoio, por exemplo, na sexta, para dar sábado, domingo, segunda e terça, para começar a aula e ter as dúvidas? E eu pensei muito nisso, e eu acho que não funciona. Por exemplo, vamos supor, um exemplo, tá? Que eu mudasse o dia da aula para quinta e postasse o material na segunda, para ter segunda, terça, quarta e quinta. No meu ponto de vista, isso não vai mudar nada a rotina do aluno. Por quê? Ele vai só ficar com mais preguiça e vai fazer as coisas picado. Então, eu penso que você tem outras matérias para estudar. Então, a questão da rotina tem que ser levada muito a sério. Por isso que eu postei ela lá no Telegram de novo. Acordou na terça, estudou de manhã, tudo de uma vez, para ali já surgir as dúvidas. Assiste a aula, aquilo que eu postei é uma aula. Eu fiz uma gravação de uma aula, e aqui é mais dúvida, porque aqui é ao vivo, então tem que aproveitar o aluno com a dúvida específica. A aula eu gravei. Quem assistiu a aula aí? A maior galera dizendo que conseguiu. Responde aí no chat quem conseguiu assistir a aula que eu postei. Até quando eu vi, tinha só 18 alunos que visualizou, não sei se assistiu. Consegui, Carolina, tive tempo. A Wani disse que foi meio corrido. A questão do corrido, vocês têm que se acostumar, porque eu penso assim, que você não pode demorar muito, porque você tem que estudar português também, você tem que estudar história, tem que estudar geografia, tem que estudar ciência. Então, é isso mesmo, tem que ser corrido mesmo. O Jonas falando que o áudio ainda continua com problema, eu sei, tranquilo. Não sei como fazer para melhorar isso aí, essa questão. Mas pelo menos na tela vocês estão me vendo, legal? Sim. Sim. Ah, beleza. Beleza.
Gabriela, eu não consegui porque estou fazendo o meu curso, mesmo horário. Aí é questão de prioridade. Se você está dando prioridade para o seu curso, então beleza. Mas aí, aqui na aula de hoje, se você não tiver dúvida, ou se você não tiver visto o material, não vai adiantar muita coisa. E aí, paciência. O Kelvin está pedindo uma sugestão para mudar o dia das atividades. Isso está fora de cogitação. Eu criei a rotina desse jeito, porque eu acho que assim é melhor mesmo, viu? Eu não vou dar mais tempo, mais prazo, porque não adianta. É a experiência do ano passado. O aluno, às vezes, ele tinha semana toda para fazer, só deixava para fazer na sexta. Então, não adianta. É questão de organização mesmo, gente. A maior galera que assistiu a aula, tá dizendo, um monte de gente mesmo. O Rian teve uma sacada legal, disse que estava copiando as atividades e estudando sem ver o vídeo. Legal, legal. E aí depois ver o vídeo para complementar. Mas você pode também assistir o vídeo junto na hora de estudar, que aí já ajuda. Alguém pediu para eu ver o cabo do fone. Deixa eu ver aqui se melhora. Não. Esse fone aqui, se bem que a minha filha estava brincando com ele hoje. Pode ser, hein? Melhorou? Sim. Sim. Então foi Primeiro, minha filha, quebrou o fone de ouvido, só pode. Menina, vou dar uma peia nela. Beleza. Já que melhorou, então é o fone, então. É isso aí, tá? Então eu vou começar a aula. Deixa eu apresentar a tela aqui para vocês. Vocês estão vendo a tela aí? Sim. 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 Alguém mandou entrar, será que eu aceitei? Deu pra aceitar? Alguém mandou convite para entrar? Não. Aí, ó. Tá vendo agora? Sim. Sim. Tá. Ana Carolina, então você lê o chat aí para mim, beleza? Ok, professor. Qualquer dúvida mais importante aí, você me interrompa aí, tá? Ok. Eu gravei uma aula, a maioria assistiu aí. Essa aula eu já vou dizer que eu fiquei meio triste com a aula que eu gravei. Por quê? Esse primeiro problema aqui, eu não queria ter respondido ele. Eu queria deixar vocês pensarem. Acabou que eu comecei explicando lá e acabou que eu respondi o problema. Mas não era para eu ter respondido o problema. Então, assim, meio que deu um probleminha na minha caneta aqui, digital. Ô, louco, meu, ao vivo aqui. Vamos aí. Bora lá, pronto. Então, assim, porque eu queria fazer vocês pensarem, né? Isso aqui, na verdade, é um problema só para desafio, para introdução mesmo do conteúdo. Né? Então, assim, numa estrada, eu encontrei 7 mulheres. Cada mulher tinha 7 sacos. Cada saco tinha 7 gatos. Cada gato tinha 7 gatinhos. Quantos gatinhos encontrei na estrada? E aí, pessoal? Como é que vocês pensaram nisso aí? Cri, cri. E aí, pessoal? Numa estrada. Diga. 7 elevado a 4 potência. Tá, 7 Que é 7. 7 Isso. vezes 7 vezes 7 vezes 7. Dá 2.701. Perfeito. Aqui, na verdade, é a ideia da gente introduzir potenciação. Então, você pensa assim, eu tenho 7 mulheres, né? Então, você faz uma mulher aqui, faz outra aqui. Você faz aqui 7 mulheres. As reticências aqui tá dizendo que tem 7, tá? Eu só vou fazer 3. Então, cada mulher tem 7 sacos. Saco 1, saco 2, 1, 2, 3, até o saco 7. Então, veja que a ideia é justamente essa aqui, ó. A quantidade de número que você encontrar nessa situação, você vai ter que multiplicar pela quantidade de mulheres, porque são 7 mulheres. Então, veja que aparece um 7 aqui no começo já do resultado, vezes alguma coisa. Né? Vezes algo.
Esse algo são os sacos, mas também são 7. Então é por isso que a gente vai usar o princípio multiplicativo. Né? Então são 7 sacos. Dentro de cada saco tem 7 gatos. E aí eu questionei até no vídeo, pô, como é que você coloca um gato dentro do saco? Que maldade. Mas teve uma pergunta de uma estudante que me mandou no Telegram muito interessante, que é o seguinte, e aí poderia pegar todo mundo de surpresa. A pergunta é, quantos gatinhos encontrei? E aí você tem que definir o que é gatinho, porque aqui tem gatos e gatinhos. Será que esses gatos entram na contagem de gatinhos? É uma pergunta interessante, porque envolve uma coisa chamada lógica, né? Se você gosta de gatos, você sabe que não há diferença entre gatos e gatinhos, né? Não há diferença. É tudo gatinho, é tudo bonitinho. Mas aqui a pergunta envolve um pouco de lógica. A resposta é que essas coisas são diferentes, tá? Então, realmente, quando ele quer saber só gatinhos, a resposta é 7 elevado à quarta potência. Muito bom. Mas se a gente colocasse assim, quantos gatos encontrei na estrada, gatos normal, aí entra gato e gatinho. Tá? Só respondendo a pergunta da colega. E aí a questão ia ficar um pouco mais divertida, tá? Mas também fácil de resolver. Então fica como desafio aí. Tá? Ao invés de gatos, a pergunta é quantos, ao invés de gatinhos, quantos gatos? Entenderam a pergunta aí? Sim. Quantos gatos, aqui envolve gatinhos e gatos, tá? Encontrei na estrada. O meu deu 2.401. O meu também. Nessa nova pergunta aqui que eu acabei de fazer já, O meu também. essa pergunta é diferente de 7 elevado à quarta, viu? Tá? Fica como desafio aí. Enfim, vamos começar aqui então as definições. A aula dessa semana é aula sobre potenciação. Cara, a gente viu isso ano passado, no presencial. A gente viu. Então, assim, já está vencida essa aula. Isso aqui é mais uma revisão mesmo, só uma maneira de a gente começar com o pé direito aqui. Então, potenciação é uma operação que tem uma base e um expoente. No geral, é isso. Em que o expoente é o cara de cima aqui, ele diz quantas vezes você deve repetir a base. Tá? Por exemplo, sei lá, 5 elevado à terceira potência. Então, essa operação, ela diz assim, que você deve pegar o 5, multiplicar por 5, multiplicar por 5, 3 vezes. Tá? Mas não, isso aqui não é a mesma coisa que 5 vezes 3, tá? Que é 5 vezes 5, 25, 25 vezes 5, 125. Eu até coloquei lá no vídeo. O maior erro do aluno é fazer 5 vezes 3. Então, essa operação, a princípio, ela tem muita lógica, que o expoente fala a quantidade de vezes, mas veja que, com o tempo, isso aqui não vai mais fazer tanto sentido, porque vai existir expoentes negativos, na próxima aula a gente vai ver expoentes fracionários, e aí a definição já não fica tão assim, tão óbvia, mas ainda assim é verdadeira. Uma outra observação aqui é lembrar que todo número elevado a 1 é ele mesmo, e todo número elevado a 0 é sempre 1. Tá? E essa propriedade aqui, essa definição também, é muito importante. Todo número elevado a expoente negativo, você inverte a base. Então, quando não tem nada aqui é 1, então você inverte a base e o expoente passa a ser positivo. Então, aqui a gente usa muito também essa situação aqui, tá? A título de definição é isso. Alguma dúvida em relação à definição de potência? Como que prova quando o expoente é negativo? Como que prova? Essa operação aqui, né? Como que prova que isso aqui vira isso aqui, né? Não é bem uma prova, é mais uma definição mesmo. A gente meio que aceita isso como verdade, lá no começo do jogo. Então a gente aceita que isso é verdade para fazer sentido a matemática, tá? Entendeu? Entendi. E aí, uma maneira de prova, não é bem que provar, porque, como eu disse, é uma definição, mas a maneira de enxergar isso é meio que usando as propriedades da potência. Você vê que vai fazer sentido quando a gente usar as propriedades da potência. Aí eu posso dar uma visão.
Mas, no geral, eu também buscava sempre pensar nisso. Eu ficava pensando, cara, como que eu provo isso? Como que eu provo? Até que um ponto que eu cheguei nos livros mais avançados e falei, não, a gente não prova, a gente aceita isso como definição. Uma vez aceitando, tá? Aí a gente continua. Tudo bem, então? Tranquilo? Tranquilo? Sim. É a mesma coisa da definição aqui da própria potência. A gente cria a definição e aí a gente começa a brincar, né? Eu poderia inventar qualquer operação aqui para vocês agora, né? E a gente faz muito isso em álgebra. Aí aqui tem uma observação que eu coloquei no vídeo também, que é sempre se preocupar com os parênteses. Então aqui, ó. Aqui é o menos 2 está elevado à quarta potência e aqui apenas o 2 está elevado à quarta potência. Então eu mostrei lá no vídeo que esses resultados são diferentes. Um dá 16 positivo e um dá menos 16. Todo número elevado a expoente par é sempre positivo. Então, esses detalhezinhos que é muito importante também se atentar. Eu não vou ficar dando a mesma aula aqui, mas pode me parar a qualquer momento para pedir dúvidas, tá? Bem, esse exercício aqui, esse primeiro aqui, deu quanto, pessoal? E aí? É a mesma coisa dos gatos lá. Ó. 1000. 1000, né? Num depósito eu tenho 10 caixas. Então, 1, 2, 10 caixas aqui. Cada caixa dentro tem 10 pacotes, ó. 10 pacotes. E em cada pacote eu tenho 10 parafusos. Quantos parafusos eu tenho no total? Então é só você pegar aqui, pô, cada um aqui tem 10, 10, 10, 10, 10, né? E aí eu tenho 10 caixas, né? Olha só, 10. Enfim, eu gostaria de saber como é que vocês pensaram nisso. Não vou ficar dando resposta, não. A resposta está certa, mas qual que é o raciocínio? Eu usei a mesma lógica da primeira demonstração, que estava Sim. certo. É a mesma lógica, na minha opinião. Não, é a mesma lógica, mas você tem que pensar sobre. Ó. Você poderia, por exemplo, um aluno poderia ter feito uma contagem simples aqui. Ó. Eu tenho 10 parafusos nessa caixa. Deixa eu botar mudar de cor. Eu quero que vocês pensem, gente. Não é só... Aqui, ó, por exemplo. Você chega aqui e fala, nessa caixa aqui eu tenho 10. Nessa 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 eu tenho 10, 10, 10, 10. Como eu tenho 10 caixas, então eu vou ter quantas aqui? 100, né? Eu vou ter 100 numa caixona grande. Como eu tenho 10 caixas grandes, 100 vezes 10, 1000. Poderia usar esse raciocínio, por exemplo, totalmente viável. Eu pensei assim. Enfim. Professor, tem gente que tá falando que não tá conseguindo escutar o senhor. Então é a questão do cabo ainda, assim, ou é do meu cabo aqui do fone, mas aí não tem como eu sair, comprar um outro fone agora, eu não tenho um outro fone. Vamos se virando aí. Vamos se virando. E a Anne falou que a Cauê não conseguiu entrar, não vai dar tempo. Pois é, é porque ela deve ter. Eu devo ter. Não sei o que aconteceu. Deu bug aí, gente. Acontece. Tecnologia é isso mesmo. Beleza. Questão 2. Vamos lá, vamos corrigir. Letra. Aqui, você quer saber qual é o expoente, tá? Eu fiz da letra A já. Deu quanto? 3. A letra B, alguém tem dúvida? Não, mas deu 2. Vai ser 2, né? Sim. 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 Alguma coisa elevada a 2 dá 49. É 2, porque 7 vezes 7 é 49. Na letra C. 4. Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 zeros aqui. Isso aí já é muito importante vocês se pegarem nisso aí, viu? Eu não vou fazer, viu, gente? Só vou fazer quando tiver erro nas contas de alguém, tá? Da maioria aí, quando tiver divergência. Teve muita gente que falou no vídeo, professor, lá no vídeo você não faz. Eu não vou corrigir tudo, não. É para você fazer. Né? Aqui eu só vou realmente corrigir a que tiver dúvida, por isso que eu gravei um vídeo explicando a aula. Na letra D é quanto? A minha deu 1. A minha deu 1, porque 1 elevado minha a deu qualquer um também. número dá ele mesmo. A letra D pode ser qualquer número x, certo? Qualquer número x
diferente de zero vale como resposta, tá? Não pode ser zero. Por que não pode ser zero? Porque essa expressão aqui, zero elevado a zero, na matemática, é chamada de indeterminação. Ela é tipo um problema. Professor, Oi? quer dizer que pode até ser número negativo? Pode ser Pode ser número negativo. negativo. Pode ser Mas negativo. aí o zero vai vir denominador. E pode ter denominador zero? Não, não pode. Não pode ter denominador zero. Então não pode ter número É. negativo, né? Então, então realmente, você me pegou nessa aqui. Qualquer número diferente de zero, positivo, né? É. Vou colocar aqui. Real. Positivo. Realmente, se for, por exemplo, 0 elevado a menos 2. Então, aqui ficaria 1 sobre 0 elevado a 2, e essa conta também não existe. Faz sentido. Obrigado aí. Mas o zero não pode, porque 0 elevado a 0 é uma indeterminação. Portanto, a resposta mais correta é qualquer número positivo diferente de 0. Mas se você colocou 1, tá errado não. Tá? Não tá completo. Mas tá bom. Letra E. Quanto que vale aí? Meu... 5. Meu Deus, 5. Né? É. 2 elevado à quinta potência, 32. Letra F. 6. 6. 6. Letra G. Meu Deus. Meu Deus. 7. H. 2. 2. I. 3. A minha deu 3. J. 5. 5. Perfeito. A questão 3, então, agora, qual deles é o maior número? Cara, como é que você... Quem é maior? Primeira coisa. Eu fatorei o 22. Fatorou 22? 22 é 2 vezes 11. Aí eu fiz Certo. o treco lá da distribuição e vi que era 2 elevado a 2 vezes 11 elevado a 2. Que é menor Entendi. do que 2 elevado a 22. Entendi. Eu vou falar uma maneira mais grotesca primeiro, menos matemática que nem você, e aí depois eu vou fazer o que você fez, beleza? Uma maneira de você fazer, nesse caso, que é bem tranquilo, é você fazer a conta 22 vezes 22. Ela é bem simples, vai fazer até numa calculadora. Né? Quanto que é 22 vezes 22? 484, eu acho. Certo. Agora, 2 elevado a 22 é um número muito grande. Você não precisa fazer isso. Se você fizer 2 elevado a 10, já sabe que dá 1024, que já é, obviamente, maior que 484. Se 1024 é maior que 484, então 2 elevado a 22 tem que ser maior que 22 ao quadrado. Entendeu o raciocínio? Sim. Sim. Então, esse aqui é um raciocínio bem grotesco que serve para fazer esse exemplo específico. Só que talvez não dê para fazer um exemplo mais generalizado aí, uma coisa mais geral. Tá? Agora deixa eu só ver aqui, parece que alguém mandou um convite lá para entrar. Não. É só o chat. Enfim. O que Professor, Oi, diga. muita gente no Telegram tá falando que não tá saindo no áudio. Muita gente. Sério? Ainda? Ainda. Uai, gente, eu não sei o que fazer, não. A Gabriela falou que vai assistir a aula depois, porque ela não tá conseguindo escutar. Não, mas se ela não tá conseguindo escutar agora, eu acho que ela não vai escutar depois, não, porque eu acho que não deve estar saindo áudio, não. Não tá saindo pra ninguém, gente. Não, Agora acho que melhorou. pra mim tá saindo, mas pra algumas pessoas não tá saindo, não. Porque pra mim, porque pra mim, se não sai pra um, não deve sair pra todo mundo. Se tá saindo pra alguns.
Logicamente. Se não está saindo para alguns e não está saindo para outros, tem alguma coisa errada. A não ser que o fone dela esteja estragado. Sim, provavelmente. Então aí é um caso particular, né? Então, assim, quando não estiver escutando todo mundo, aí vocês me dão um salve aí para eu parar de falar, para não ficar falando só. Mas ó, se um estiver escutando, vamos seguir a aula então, porque aí está sendo gravado, né? Então está aparecendo a gravação. Tá? Beleza? Beleza. Então tá Ok. Então, olha só, agora vamos usar aqui o raciocínio do Cauã aqui. Ó, ele pensou o seguinte. Bem, 22 elevado à segunda potência é a mesma coisa que 2 vezes 11 elevado ao quadrado. Aí ele aplicando a propriedade, que ainda não expliquei aqui, mas tem nessa aula, isso aqui é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 11 ao quadrado, certo? 11 ao quadrado é 121, vezes 2 ao quadrado. Então ele tem isso aqui, ó, do 22 ao quadrado. Se ele pegar o 2 ao quadrado, ele pode escrever isso assim, ó. Se ele pegar o 2 elevado a 22, ele pode escrever isso assim, ó. 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 20. Então, comparando essas duas coisas, fica óbvio que, por exemplo, o 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado. Agora, 121 é muito menor que 2 elevado a 20, uma vez que 2 elevado a 10 já é 1024. Então, 2 elevado a 20 é um número muito maior. Então, portanto, 22 elevado a 2 é menor que 2 elevado a 22. Então, a resposta, quem que é o maior? 2 a 22 é a resposta. Foi mais ou menos assim, Calma? Expliquei legal o seu raciocínio? Eu não tava pensando nessa comparação do, tipo, separar o 20, o 2 ao quadrado do 22, do 2 a 20. Porque nem precisava, né? Porque nem precisava, porque já tá tão na cara, mas é só para ficar bem claro. Né? Bem, questão 4 aqui, para completar no caderno. Questão de área aqui. Você tem um quadrado. E ele diz assim, que o lado do quadrado aqui é 3 e a área é 9. E ele quer o perímetro. Aí lá no vídeo eu falei que o que é 12. Dá para enxergar isso aqui? Vou colocar outra. Deixa eu ver aqui qual cor que eu uso. Usa verde. 12. Certo? E aí, vamos completar as outras. Aqui, o lado é 7. Quanto que é a área quando o lado é 7? 49. O meu dá 49. Mas, ó, observe que 7 ao quadrado é 49. Então, existe uma relação íntima entre o quadrado, a potência e a área do quadrado, né? Então, a relação... o objetivo desse exercício é isso. E o perímetro? 28. 28. E quando é 1,5, como é que você fez? 2,25. 2,25. Aqui a opção aqui, gente, ó, é sempre trabalhar com fração, é muito melhor, viu? 1,5 é a mesma coisa que 15 sobre 10. Então, quando você eleva isso ao quadrado, fica muito mais fácil. 15 vezes 15, 225. 10 vezes 10, 100. E aí você volta, ó, 2,25. Só que no gabarito estaria assim, né? Geralmente, tá? E o perímetro, dá quanto? O meu deu 6. O meu também. Isso. E quando o lado é meio, a área dá? Quando o lado é meio. Quanto que dá a área? 0,25? Isso. Meio e meio. Então, esse aqui vai ser meio vezes meio, que dá 1/4, que é 0,25. Tá? Então, aqui, 1/4. E o perímetro? 2. 2. E quando é x, a área será? X ao quadrado. É. A área é igual a x ao Ótimo. quadrado. E o perímetro? X vezes 4. Ou X vezes 4. X vezes 4 ou 4x. Beleza. Então, aqui na questão 5, aqui, ó, calcule. Quanto que dá a letra A?
49. 49 E a letra B? menos 49. Menos 49. Menos 49. Aí, aqui, os resultados são diferentes ou iguais? São diferentes, né? Sim. Um é valor positivo, outro é valor negativo. Por quê? Conta Porque do parênteses. os parênteses, né? Beleza, por causa dos parênteses. Enfim, por causa dos parênteses. Eu não escrevi assim não, mas... Aqui, calcule. Letra A aqui deu quanto? 81 positivo. Letra B. 81 Tem um negativo. negativo. 81 negativo. Letra C. 75 negativo. Não. Não? 75. 75 positivo. 125. 125. 125. Ai, mesmo. Você fez assim, ó. Você fez 5 vezes 5, 25. Aí você fez 25 vezes 3. Viu? Eu consigo descobrir até como que você errou. Letra D. 64. D. 125. Ah, 125 foi mal. 125? Sim. Tá errado. Sim. Menos 125. Ah. Eu esqueci de falar menos, foi mal. Olha só, só vale a questão do negativo quando o expoente for par. Então, por exemplo, na letra D aqui, ó, menos 5 elevado à terceira potência, ou ao cubo, é menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Então dá 125 mesmo. Só que ó, o sinal aqui, você fazendo a regra de sinais, menos com menos vai dar mais e mais com menos vai dar menos. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente pode fazer a generalização seguinte, que qualquer número elevado a um expoente ímpar é igual a ele entre parênteses aqui no caso. Isso aqui já é verdade para 3, ó. Só não é verdade para quando é par. Então, Ok. questão 7. Um gato come 4 ratos por dia. Quantos ratos 4 gatos comem em 4 dias? 64. 64. 64. 64. Alguém quer explicar o raciocínio aí? São, assim, cada gato come 4 ratos por dia. Aí esse valor multiplicado por 4 é a resposta. Cada dia eles comem isso, multiplicado por 4 é a resposta. Vai dar 16. 4 vezes 4, 16. Vamos, é 4 vezes 4 vezes 4 vezes Ah, 4. tá. Ah, tá. Entendeu? Sim. Um gato come 4 ratos por dia. Se forem 4 dias, 4 dias, vai ficar Sim. 16. Então, um gato come 16. Como são 4 gatos, a resposta vai ser 4 vezes 16, que dá 64. Né? Beleza, entendi o raciocínio. Aqui, qual o valor de A? Responda no caderno. Letra A. 1. Opa, calma aí. A igual a 1. Letra B. 0. 0. Letra C. 8. 2. 2. Letra D. 5. Ó, aqui tem uma atençãozinha aqui. Para quem assistiu o vídeo, viu que a letra D não é só 5. A letra D É menos 5 também. 5 menos 5. E também menos 5. Professor, tá errado eu colocar só 5? Tá errado, tá metade certa só. Porque o menos 5 também vale, tá? Toma cuidado. Letra E. 2. 2. 2. E menos 2 também. É. Então tá errado. E Eu letra também eu coloquei menos 2. E letra F. 3. 3. E menos 3. 3 ao quadrado dá? 9. Mas ele quer que dê menos 9, ó.
Então, eu falei 3 e menos 3. Não. Ele tá Não, mas perguntando é só assim. menos 3, eu tô falando. Não, nem menos 3, presta atenção. Que Ah. número A, que elevado ao quadrado, dá menos 9. Você não achou menos 9, você achou 9. Eu quero menos 9. Então, o 3 não pode ser resposta. Entendeu? Entendi. Porque eu quero que o resultado não dê 9. Eu quero que o resultado dê menos 9. O outro candidato é o menos 3, que vocês falaram aí. É um candidato interessante. Só que, olha só, o menos 3 ao quadrado também não vai dar menos 9. Por quê? Porque menos com menos dá mais. Então, o menos 3 também não dá. E aí? Aí ele até E se escreveu aqui. você tirar os parênteses do menos 3? Não posso, porque a operação de potência, ela tem que repetir o que está dentro. Eu não posso fazer isso aqui, por exemplo. Porque que número A, ele está procurando o número A, não uma expressão que nem essa. Mas logicamente, foi um raciocínio interessante. Por isso que ele colocou ali, galera, um cuidado. Ele colocou um cuidado, tá? Por quê? Porque nenhum número, pessoal, nenhum número ao quadrado pode dar negativo. Lembra que eu falei lá no começo da aula, todo expoente par, o resultado é sempre positivo. Não tem como dar negativo. Pode fazer a mágica que for. Tá me escutando? Sim. Normal. Sim. Ah, tá. Então, a resposta para a letra F é: não existe nenhum número. No caso, o nosso contexto aqui que a gente está trabalhando, tá? São os números reais. Tá? Essa resposta... Quer dizer que existe. Eu ia existe falar algum agora. número fora dos números reais? Existe. Qual que é? Os complexos. Seria a resposta dessa conta seria 3i. 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 Certo? 3i ao quadrado dá 9. Ou dá menos 9. É E isso. o que o i representa? O i O representa... que o i representa? O i representa a raiz quadrada de menos 1. Entendeu? Uhum. Aí você pergunta, Nossa. quem criou os números complexos, para quê? Aí você vai aprender isso no terceiro ano do ensino médio. Só posso dar um seguinte spoiler para vocês. Que graças aos números complexos, o conjunto dos números complexos, a gente conseguiu resolver problemas avançados da parte da eletrônica, da fórmulas de calor, de aquecimento. Então, por exemplo, hoje, a grosso modo, se você tem uma geladeira em casa, se você tem um micro-ondas, se você tem um celular, uma televisão, é graças aos números complexos, que resolveu algumas equações. Da luz, do calor, e muitas outras áreas da matemática. O João falou que não entendeu quase nada. Quem? O João Vitor. Sobre o que ele não entendeu? Sobre a letra F? É só ficar o seguinte, João, ó. Não, ele falou que... Não, aí não vou voltar a aula toda porque ele não entendeu nada. Tem que falar na hora, João, né? Tem que me explicar o que é que você não está entendendo. Por exemplo, eu estou falando em português, então eu acho que você entende a língua portuguesa. Então você já entendeu alguma coisa, então não é nada. Se eu estivesse falando em inglês aqui, tipo, look at me, please. First one, aí sim, tudo bem, mas se eu estou falando em português, então você não pode dizer, não estou entendendo nada. Você tem que ser mais específico. É o que eu cobrei no começo da aula. Mas aí, quando for assim, me interrompa na hora, viu, Ana Carolina? Para eu saber o que é que está se tratando aí, a dúvida. Tudo bem? Ok, obrigado. Traduza para a linguagem matemática. Então, o quadrado de 5 é o quê? Como é que eu escrevo isso? 5 sobre 5 2. elevado a 2. 5 elevado a 2. Nossa, olha só, Ana, você falou 5 sobre 2. Toma cuidado. 5 sobre 2 é isso aqui, ó. É uma fração. Isso aqui dá 2,5. Toda vez que você falar a palavra sobre, significa divisão. Sim, desculpa aí. Foi... Não, você tem que falar e errar, e é isso aí. Tá legal, tem que errar para aprender. Então, muito bom a oportunidade de corrigir você, porque eu estou corrigindo outros alunos. Tá? Letra B, o dobro do quadrado de 5. É o valor 25 vezes 2, que dá 50, certo? Certo, mas ele não quer que você faça a conta não, tá? Ele só quer assim, traduza para a linguagem matemática. Não tem que fazer conta não. Então, o dobro
é 2 vezes. 2 vezes o quê? O que ele está falando? O quadrado de 5. Então seria assim a linguagem matemática, tá? Isso aqui é o dobro do quadrado de 5. Tranquilo? Certo. Beleza. O cubo de 5. 5 5 elevado a... elevado a 3. Isso, e a letra D, o triplo do cubo de 5. 125 vezes 5 3. elevado a Você explicou que não é para falar essa resposta, mas foi essa que eu coloquei. Não, tá, mas aí como é que ficaria na linguagem matemática só? Só a linguagem. Ficaria como? 5 elevado a 9? elevado ao cubo. Como? 5 elevado. 5 elevado? A 9? Não. Não. Elevado a 3 vezes 3. 5 elevado a 3 vezes 2. Quer dizer, mais 2. Não. Por que mais 2? É o triplo. 3, Não, 3. vezes 2. Tá errado. Né? Vezes. O triplo, pessoal, o triplo significa 3 vezes. Toda vez que falar triplo, 3 vezes. Então é 3 vezes o cubo de 5. A resposta é essa, ó, 3 vezes o cubo de 3. Ou o cubo de 5. Tá? Esse aqui é 5 ao cubo vezes 3. Ou você poderia escrever assim, né? 5 ao cubo vezes 3. Também é a mesma. Tá ok? Ok. Beleza? Pessoal, talvez essa questão aqui talvez seja uma das grandes dificuldades, tá? Que a gente vai encontrar esse ano. Tá? Então, por exemplo, a gente tem que aprender a escrever as situações do problema na linguagem matemática. Isso talvez seja um grande desafio que a gente vai trabalhar nas próximas semanas. Certo? Questão 12, letra A. Deu quanto? Olha a fração aí. Vocês fogem de fração como o diabo foge da cruz. Então, vamos lá. Deu quanto? Sua voz travou, Ana. Repete. Letra A, deu quanto? O meu A deu minha deu 16 sobre 16 sobre 25. 5, Essa sim. aqui eu acho Eu também, só que eu pensei, eu achei que eu tinha errado, mas meu tamanho desse valor. Mas essa aí eu acho que eu fiz lá no vídeo lá. Letra B, deu quanto? A minha 16 deu sobre 16 sobre 16 sobre 5. 5. Isso, 16 sobre 5. Aqui quem tá ao quadrado é só o 4. Tá vendo? Aqui na letra B para a letra A, eu quero que vocês enxerguem a diferença, a importância dos parênteses. Vocês conseguem ver a importância dos parênteses? Sim. Não é dos parentes, não. Não é a importância dos parentes, não. Mãe, pai, tio, cunhado, não. É dos parênteses. Estão vendo Eu aí, errei, né? eu errei justamente isso, professor. Eu botei 25, pensando que era os dois. Letra C, isso. Dá quanto? 9 sobre 100? 9 sobre 100. Positivo ou negativo? Negativo. 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 Positivo. Eu dou Positivo. Ó, expoente par. Então vai ficar assim. Deixa eu fazer essa aqui para vocês. Ó. Menos sim, 3 sim. décimos vezes menos 3 décimos. Aí 3 vezes 3 dá 9, muito bom. 10 vezes 10 dá 100. Agora aqui o jogo de sinal. Menos vezes menos dá mais. Tá? Olha aí, não erra esse detalhe, não. Letra D dá quanto? 81 sobre 64. Positivo. Muito bom, positivo. E o positivo a gente não precisa colocar o sinal, ele é facultativo, né? Sim. Isso aqui são as mesmas coisas. Só o negativo que é obrigatório. Letra E. 1 1 sobre 32. negativo. Positivo ou negativo? Negativo. Negativo. Isso. Negativo. Muito bom. Muito bom. Beijo para vocês, porque acertaram. Porque aqui o expoente é ímpar. Então você ficaria menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos, vezes menos. E aí, vamos brincar aqui, ó. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. E o menos sobrou aqui. Mais com mais, mais. E o menos sobrou aqui. Com menos, menos. Entenderam a lógica? Sim. Sim. Letra E, filho. 1 sobre 64. 1 sobre 64. Positivo. 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 Bacana. É isso aí, pessoal. Devagarzinho vocês vão perdendo o medo das frações. Uma das coisas que eu estou propondo para a aula de PD. Oi, professor, como assim aula de PD? Sim, depois dessa aula eu vou
Eu vou colocar um material lá de PD também, tá? O que eu vou trabalhar em PD? Eu vou trabalhar matemática lá da básica. A gente vai começar com... Se surpreenda, viu? Eu vou começar com terceira série. Então, vai ter lá atividade de matemática e vai ter atividade de PD. A de PD, a princípio, eu não vou fazer vídeo. Você vai fazendo, a gente vai corrigindo. E aí, futuramente, eu faço uma aula de PD, assim. Pessoal, e aí? Vamos tirar essa dúvida aqui. Vamos aprender matemática do zero. Então, manda aí nos comentários aí. Não, eu tô falando que nem um youtuber, velho. Pelo amor de Deus, sai do meu corpo. Mano, não manda nos comentários, não. A infecção estomou, professor. Galera, não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal. Não, pelo amor de Deus. Meta de 50 likes, galera. Eu faço a continuação desse vídeo. Não, sai desse corpo. Eu quero falar o seguinte. Vai lá no Telegram e se você gostou da ideia, coloca lá, pô. Porque tem gente que realmente não sabe a matemática básica, não sabe aquela coisa lá da terceira, da quarta série. Eu vou aumentando os níveis. Mas, assim, é raça mesmo, é fazer, entender, porque aí a gente vai sanando os problemas mais antigos aí, tá? Vamos aqui, questão 15. Questão 15 aqui. Letra A deu quanto? Letra A, questão 15. Eu não consegui escutar o professor. 1 sobre 7 positivo. Quase. Você quis dizer o seguinte, ó. Vou fazer aqui. Você tem que... Isso aqui é 7 a menos 2, né? Então, 7 a menos 2. E aí, eu senti o que você fez. Você aplicou a propriedade, né? 1 sobre 7. Só que isso aqui, ó, ao quadrado. O meu deu 1 sobre... Aí você tem que usar essa questão aqui anterior, que tem fração. Como é que a gente faz isso? Fica 1 sobre 7 vezes 1 sobre 7. O meu deu 1 sobre 49. Eu dei 1 sobre 49. Isso. O meu também. Professor, pode ser assim, tipo, multiplicar o número elevado e multiplicar, tipo assim, o denominador e pelo numerador, que é mais fácil de fazer esses, tipo, repetir? Não, porque você pode cometer alguns erros no percurso. Eu não aconselho. Eu entendi o que você falou, mas aí eu aconselho fazer o passo a passo mesmo. Até para você entender. Porque agora você está fazendo com número. E quando estiver fazendo com X, com Y, aí você não vai entender, entendeu? Se você colocar sua resposta direta, quando for X e Y, você não vai ter. Na álgebra você já vai ter dificuldade. Tá bom? Tá, obrigado, professor. Letra B, deu quanto aí? Letra B? 49 sobre 25. 49 sobre 25. 49 sobre 25. Letra C. 81 sobre 16. 16. Letra D. 1 sobre 125. 1 sobre 25. Pessoal, só tem 2 falando. Todo mundo tem que confirmar que conseguiu fazer para que eu fique com a consciência tranquila, viu? Letra E. 125 sobre 8. 125 sobre 8. 125 sobre 8. Sobre 8. Também. Letra F. 3 sobre 6. 3 sobre Sobre 6. 6. Que é a mesma coisa que 1 sobre 2. Assim, não é que tá errado 3 sobre 6, não. Mas sempre que tiver uma fração, você pode simplificar. Tá? Você poderia simplificar até antes, né? Ok. Por exemplo, você tem 6 terços aqui, ó. Você poderia dizer que 6 dividido por 3 dá 2. Esse aqui é 1 sobre 2. Tem que ir até o final, galera. Tem que simplificar, viu? Porque lá no gabarito, na prova que você estiver fazendo, a resposta que vai estar é essa aqui. Mas eu não daria errado, não, para vocês. Propriedades das potências. Aí lá no vídeo eu expliquei que se você tiver as propriedades, você consegue reduzir muito o número de contas para se fazer. Aí tem esse exemplo aí, o cara tem 3 continhas para fazer, faz um braçal de conta, e aí depois a gente tem essas propriedades aqui, tá? Propriedade 1. Conserva a base, somos expoentes, quando você está multiplicando potências de bases iguais. Lá no vídeo eu expliquei, eu não vou entrar em detalhe aqui, porque nessa aula eu demonstrei. Cadê o Cauã? Tá aí? Cauã? Ainda tá aí? Tô. Cauã, eu não sei se você vai lembrar, mas aí a gente falando de demonstrar, isso aqui é uma propriedade que é demonstrável, isso aqui não é uma definição.
Sim, Tá? na aula presencial do ano passado você demonstrou. Isso, aí eu queria deixar bem claro a diferença, exato, que é esse aqui eu demonstrei em sala, porque a gente consegue provar matematicamente, tá? E aí, então aqui eu só vou passar reto aqui, ó. A divisão conserva a base, subtrai os expoentes. Quando você tem uma potência elevada a outra potência, então você conserva a base e multiplica os expoentes. E quando os expoentes são iguais e as bases são diferentes, você pode agrupar eles tanto na multiplicação quanto na divisão. Então eu chamo isso aqui de propriedade 1, 2, 3, 4 e 5. E lá na aula eu chamava a de propriedade zero, a do negativo. Chamava isso aqui de propriedade zero. Então, só para ficar claro, quando eu estiver falando o número, tá? Ah, pessoal, usa a propriedade 1. Você sabe que eu estou falando isso aqui. Usa a propriedade 4. Você sabe do que eu estou falando. Tá bom? Só para ficar claro, para não ficar sempre definindo as propriedades e tal. Tá? Eu fiz esse exemplo lá no vídeo, então não vou refazer aqui não, beleza? Ok. Beleza. Tá bom. Então aqui, questão 16. Qual que é a lógica aqui? O desenho abaixo representa o cruzamento de linhas horizontais com linhas verticais. Aí essas linhas vão cruzar e vão gerar pontos. Aí a pergunta é, se eu tiver 18 linhas e 18 linhas horizontais e 18 verticais, quantos pontos vai gerar? Eu 324. fiz 18 vezes 18, que deu Eu também, eu 324. fiz 18 vezes 18 também. É essa a lógica que eu queria. Tá? É essa a lógica que eu queria. Aí como é que eu queria que o aluno fizesse? Sei lá, ele fosse fazendo por indução. Por exemplo, começava assim, 3 e 2. 3 vezes 2 é 6. Aí deu 6 pontinhos. Aí ele, ó. Aí por tentativa ele ia chegar nessa conclusão. Tá? Bacana. Questão 17. Transforma em única potência. Letra A dá quanto? Letra A pra mim deu 5 elevado a 9. Meu também. Qual propriedade que a gente usou? Propriedade 1. Tá? Propriedade. Eu vou falando o número da propriedade aqui, ó. Conserva a base e somos expoentes. É bom a gente sempre lembrar da propriedade que a gente está usando nos passos que a gente vai resolvendo a conta. É uma maneira de meio que aprender, sem decorar. Tá? Letra B. A elevado a 6. Eu não consegui entender a B. A B é o seguinte. Eu coloquei a elevado a 6, eu não sei se tá certo. Então, a B, a gente tem que lembrar de uma definição. Lá no início da aula. Essa definição aqui, ó. Tá? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, ele mesmo sempre será elevado a 1. Correto? Toda vez que não tiver nada aqui, ó, no expoente do A, toda vez que não tiver nada, é porque é o número 1. Entendeu? Isso é uma definição. Então, tendo em mão essa informação, agora a gente pode pensar, ó. Olha lá, o que a gente tem aqui? A gente tem... A elevada a 6. Exato, olha só. A elevado à quarta e A de novo. Então, aqui, ó, eu não tenho nada. Então, é 1. Aqui eu não tenho nada, é 1. Então, aplicando a propriedade 1 duas vezes, ó, aplica a propriedade aqui e aplica a propriedade aqui. Então, conserva a base e soma os expoentes. Né? Isso vai dar 6. Entendeu agora, moça? Que estava com dúvida? Sim, professor. Então, fica a dica aí. Letra C deu quanto? 7 elevado a 7 4. elevado a 6. 7 elevado a 6. Não, 7 elevado a 6. 7 elevado a 6, foi mal. Falei errado, 7 elevado a 6. É, porque o 49 aqui é 7 ao quadrado, né? É 7 ao quadrado. Mais 1, mais o 3. Na letra D. 7 elevado a 6. 7 elevado a 6. Pra mim também deu. Conserva a base e subtrai os Subtrai os expoentes. expoentes. Propriedade número
Acho que 3, eu acho. 2. 2. Propriedade 2, ó. É porque eu tô aqui prestando atenção, só tentando lembrar mesmo. Não, é isso que eu tô falando, é forçar mesmo a cabeça para isso. Não é que dar números vai ajudar, mas eu acho que pelo menos fixa uma ordem nas propriedades, tá? O que você tem que fazer é não fazer as coisas automático. Por que eu estou fazendo essa conta? Porque aqui eu estou usando a propriedade. Aí, ao invés de você falar propriedade da divisão de potências de base iguais, não é melhor falar propriedade 2? Assim, Sim. propriedade da divisão de potências de base iguais. Vou demorar muito para escrever isso. Então, eu chamo de propriedade 2, eu vejo que é, né? Mas não está errado, não. E a letra E, dá quanto? 3 elevado ao cubo. Errou. 3 elevado ao cubo. Errou. Olha. 3 elevado a menos 3. A minha deu 3 elevado a menos 3. Errou. A minha deu 3 A elevado a minha 7. deu menos 3. Errou. A 7 acertou. O menino teve um rapaz que falou 3 elevado a 7. Aí deu certo. Fui eu. Olha só. 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a menos 5. A propriedade 2, eu vou usar a propriedade 2. A propriedade 2 diz o seguinte: conserva a base e subtrai os expoentes. Mas não é... Lá no vídeo eu falo. Você escutou isso lá no vídeo? O colega que acertou. Você lembra de eu falar isso lá no vídeo? Toma cuidado, não é o maior menos o menor, não. É sempre o primeiro menos o segundo. Então, Aí tem o treco dos sinais e fica 3, Isso. 2 menos 5 menos... Isso. 2 menos 5. Isso, o primeiro aqui é o 2. O segundo é menos 5. Só que é menos. Então vai ter que ter 2 menos. Vai ter o menos da operação da potência e o menos do 5, que é negativo. E aí, fazendo a regra de sinais aqui, ó. Fazendo a regra de sinais, eu tenho que menos vezes menos dá mais. Mais. Esse aqui é 3 elevado a 2 mais 5, que dá 7. Beleza? Então, só usei a propriedade 2, só que usei da maneira correta. Não é que você não sabe a propriedade. Você não aplicou ela da maneira correta. Tá? Tem diferença aí entre entender e fazer correto. Aí o aluno erra isso aqui, ele acha que não aprendeu. Não é, porque tem que errar para aprender mesmo. Beleza? E a letra F deu quanto? A letra F pra mim deu 10 elevado a 4. 10 elevado a 2. 10 elevado a 2. 10 elevado a 2. Deu 3. 10 elevado a 2? Sim. Sim. Porque você faz primeiro essa conta aqui e dá 10 elevado a 3. Depois 10 elevado a 3 menos 1, 10 elevado a 2, né? Beleza. Tranquilo, pessoal? Certo. Tranquilo. Sim. Então, Sim. vou continuar aqui. Tá acabando a aula. Sim. Num chaveiro, eu tenho um quadro de porta-chaves. Eu tenho os ganchinhos. E em cada gancho eu posso colocar 5 chaves. Quantas chaves eu posso colocar no total? 125. Você tinha que analisar que eu tenho 5 aqui, então eu tenho um total de 25 ganchos, né? Sim, vezes 5 que dá 125. Só que em cada gancho eu posso colocar 5. Aí você multiplica e dá 125. Fez assim. Beleza, né? Aqui é legal. 20. Calcule mentalmente, não pode usar lápis. Tá? Quanto que dá isso aí? 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. A resposta é essa. É mentalmente. Tem que ir até o final. Né? 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não é que tá errado, mas ele falou calcule mentalmente é porque dá para ir até o final. A resposta é 8. Beleza? Beleza, Tom? Letra A. Beleza. Letra A. Simplifique. 1 sobre 1. Basicamente isso. Isso, porque olha só. Mas aqui, eu quero fazer uma observação. Aqui você está usando uma propriedade, assim, a maneira fácil de fazer
Tem várias maneiras. Agora o aluno vai e mete um 7 ao quadrado, 49. 7 ao cubo, sei lá, 343? Não, né? Sei lá. Aí olha só. Olha o tanto de conta que esse aluno aqui fez ou vai fazer. Então ele fica 49 ao cubo e 343 ao quadrado. E ele vai fazer essa conta toda. Alguém fez assim? Desculpa. Antes de... Nem ferrando. Então, aqui você tem que usar, aqui você pode usar, ó, a propriedade 3. Pela propriedade 3, eu tenho uma potência elevada a outra potência. Então, isso aqui é a mesma coisa que 7 vezes 2 vezes 3, dividido por 7 vezes 3 vezes 2. Então, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 também é 6. Então, todo número dividido por ele mesmo é sempre igual a 1. Então, não faço conta nenhuma. A ideia era você fazer dessa maneira. Não que te fizesse da outra, estaria errado, tá? E aqui, pessoal, letra B dá quanto? Letra B. 15 elevado a 8. 15 elevado a 8. Eu fiquei bugado aqui. 15 elevado a 8, todo mundo? Essa aqui eu tô... Meu Deus, 15 elevado a 8. Tá, essa aqui eu fiquei curioso. Eu posso fazer ela? Ô, professor, o meu deu 3 elevado a menos 1 vezes 5 elevado a 4. Aí, deu duas respostas diferentes, então vou ter que fazer ela de qualquer forma. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar a propriedade 4. Tá? Se você não lembra da propriedade 4, vou lembrar vocês aqui. Ó, eu tenho... A propriedade 4 é essa aqui, ó. Eu tenho dois números diferentes elevado ao mesmo expoente m. Então, eu posso distribuir esse expoente e eliminar os parênteses, tá? É isso que eu vou fazer. Tudo bem, turma? Sim. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2 elevado a 3. Veja se você está entendendo o que eu fiz ali. Isso aqui é vezes, viu? Não é dividido, não. Embaixo vai ficar 3 elevado a 2 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Veja se você entendeu. Hã? Todo mundo entendeu o que eu fiz? Sim. Sim. Agora eu vou usar a propriedade 3. Uma potência elevada a outra potência. Então, eu tenho 3 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2 elevado a 3. Isso é a mesma coisa que 5 elevado a 6. Porque eu conservo aqui, ó, a base e multiplico os expoentes. Entenderam? Sim. Sim, senhor. Sim. E embaixo vai ficar 3 elevado a 4, porque 2 vezes 2. Ok? Vezes 5 elevado a 2. Tudo bem? Certo. Agora eu vou separar essa fração. Eu vou separar, vou escrever assim, ó. 3 elevado a 3 dividido por 3 elevado a 4 vezes 5 elevado a 6, 5 elevado a 2. É a propriedade da multiplicação de fração que a gente usou, só que inversa. Certo? Agora eu vou aplicar a propriedade 2, da divisão de potências. Então, as bases não são iguais? Conserva a base e subtrai o expoente. Conserva a base e subtrai o expoente. Beleza? Então vai ficar 3 elevado a 3 menos 4. Quanto que é 3 menos 4? 1. Menos 1, pessoal. Cuidado. Aqui, ó. Ah, tá 3, menos 4. 3 menos 4 é menos 1. Vezes 5 elevado a 6 menos 2. 6 menos 2 é? 4. 4. Menos 4?
Não, 4 agora, porque o maior é 6, o menor é 2, né? Conserva subtrai e manter o sinal do maior. Né? Ok. Agora eu vou usar a propriedade zero para esse cara aqui, ó, expoente negativo, vou transformar ele em positivo. Então vai ficar 1/3 vezes 5 elevado a 4. Isso é a mesma coisa que 5 elevado a 4 sobre 3. Certo? Tá simplificado o máximo possível. Seria assim. Beleza? Beleza. Beleza. Calcule mentalmente. Essa aí também não pode usar lápis. Pode roubar não, hein? Em uma caixa eu tenho 3 elevado a 7 lápis. Então imagina o seguinte. Imagina uma caixinha de lápis. E você tem a quantidade de 3 elevado a 7 lápis. Quantos pacotes com 3 elevado a 5 lápis em cada um vou conseguir embalar? Anote o resultado. Em uma caixa a 3 elevado a 7 lápis. E aí você quer fazer pacotes dele. Você quer pegar todos esses lápis e quer colocar em pacotinhos menores. Qual a quantidade desses pacotinhos menores? Cada um vai ter 3 elevado a 5 lápis. A pergunta é, quantos pacotes você vai conseguir embalar? E aí? Pode falar. Não. É, Eu tive um raciocínio, só que eu não sei se tá certo. Pode falar, por favor. Eu só multipliquei os... Como é que fala? 7 vezes 5 dá 35. Aí vai ficar 3 sobre 35. Eu acho que tá errado, né? Assim, tá errado, mas o que me deixa mais assim, como é que digo, que eu quero que você melhore, é por que você fez isso? Eu acho que você tem que pensar no porquê, entendeu? A justificativa de multiplicar. Por que você multiplicou? Por que você não dividiu? Por que você não somou? Por que você não subtraiu, entendeu? E aí, o que está pegando? O que está pegando é porque, ao invés de ser números do nosso dia a dia, está em potências. Agora, pensa comigo, se eu digo para você assim, numa caixa, eu tenho 12 bombons. Ou 12 lápis. Tá. Numa caixa eu tenho 12 bombons. E eu quero fazer pacotinhos de 3 bombons em cada um. Quantos pacotinhos eu vou ter que fazer? 4. Aí, ó, a resposta foi de imediato. Então, assim, a heurística aqui, uma maneira de você pensar, é você pensar primeiro com números tranquilos. E falar, por que deu 4? Porque 12 dividido por 3 é 4. Porque eu tinha 12, que era o total de bombons, e eu queria colocar em grupos de 3. Então, eu fiz uma divisão. Ah, entendi. Então, aqui é a mesma coisa. Ó, eu tenho uma caixa com 3 elevado a 7 lápis. Eu quero colocar em pacotes de 3 elevado a 5 lápis. Quantos pacotes eu vou ter? É só fazer a divisão, certo? Certo. Só que eu vou subtrair 7 por 5. Só que eu vou fazer a divisão mentalmente, tá? Porque eu não posso roubar, ó. Ele quer cálculo mentalmente. Tá? Ok. Entendi. Então, a conta, mentalmente fazendo, seria 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5, beleza? Beleza. Mentalmente. Aplicando a propriedade 2, conserva a base, subtrai os expoentes. Vai ficar
3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 5, que dá a mesma coisa que 3 elevado a 7 menos 5. Quanto que é 7 menos 5? 2. Então vai ser 3 elevado a 2. E quanto que é 3 elevado a 2? 9. 9. Então eu vou precisar de 9 pacotes. Beleza? Nossa, professor, é tão fácil assim quando faz, e quando é pra pegar pra fazer mesmo e fica meio que, sei lá. Sim, aqui, particularmente, a dificuldade é enxergar que a operação que tinha que ser feita, no caso de divisão. Agora, se fosse para usar o lápis, aí seria muito mais fácil, mas aí de cabeça sai fácil também, né? Beleza, essa aqui, pessoal, também é muito importante, vai ter muita gente que vai errar, tá? Quanto é? Letra A, o dobro de 2 elevado a 10. Quanto que é o dobro de 2 elevado a 10? 2 elevado a 2 11. sobre 11. Hã? 2 2 elevado a 11? elevado a 2 elevado a 11. 2 elevado a 11, porque o dobro é 2 vezes, né? Aí aplica aqui a propriedade 1, conserva a base, soma os expoentes, vai ficar 1 mais 10, 2 elevado a 11. Mas não dá uma coceirinha de falar 2 elevado a 20? Dá ou não dá? Dá. Não. Eu tenho uma lá na lista de atividade que eu botei lá que é bom vocês ficarem atentos, viu? Quanto que é o quádruplo de 2 elevado a 10? 2 elevado a 2 12. elevado a 12. 12. O quádruplo é 4 vezes, né? Isso. Mas o 4, ele pode ser escrito como 2 ao quadrado, né? Isso. E aí conserva a base e soma os expoentes. 2 elevado a 12. Ou você pode pensar assim, o quádruplo é o dobro do dobro. Se o dobro é 2 elevado a 11, o dobro do dobro vai ser 2 elevado a 12. É uma maneira de se pensar. Quanto que é o quadrado de 2 elevado a 10? O quadrado. Né? 2 elevado a 20? 2 elevado a 20, ó. Eu tenho 2 elevado a 10. O quadrado, eu elevar ao quadrado. Aplicando a propriedade 3. Eu tenho potência de uma potência. Isso aqui vai ser igual a 2 elevado a 10 vezes 2. 2 elevado a 10 vezes 2 é 20. Beleza? Beleza. E o cubo? Sim. Beleza. 30. E o cubo? 2 elevado a 30. 2 elevado a 30. 2 elevado a 30. Pela mesma justificativa, né? Sim. Bem, encerrando a aula de hoje, eu coloquei aqui notação científica, que foi uma aula que me chamou muita atenção quando a gente estava no presencial, que eu estava querendo fazer vocês virarem físicos ou astrofísicos ou alguma coisa do tipo. Mas aí a pandemia interrompeu, mas a minha prova estava muito bonita. A minha prova era assim, primeira questão, calcule a distância da Terra e do Sol. Segunda questão, minha prova tá... Bicho, eu acho que minha prova estava muito bacana. Mas enfim, não rolou. A pandemia veio. A distância entre o planeta Vênus e Sol é de 108 milhões. E aí lá no vídeo eu falo, pessoal, a gente tem que aprender a escrever isso com notação científica, né? Então isso aqui é a mesma coisa que 1,08 vezes 10 elevado a 8. Então isso aqui é da grandeza de 8. Aonde você usa isso? Você vai usar isso muito em ciências naturais, vai ter muita coisa disso aí, viu? Nas aulas de ciências. A mesma coisa do vírus aqui. Então, 1, 2, 3, 4. Então, 5 vezes 10 elevado a menos 4. O que eu quero que vocês peguem aqui de macete? Esse número é muito grande. Ele ficou pequeno. Então, o expoente é positivo. Por quê? Porque você dá uma compensada. Agora, quando o número é pequeno, esse número aqui é muito pequeno. E ele ficou grande, ele virou 5, aí o expoente é negativo para dar uma compensada, para diminuir ele, para continuar sendo o mesmo número, tá? E aqui eu dou uma série de exemplos de transformação. Por exemplo, na letra A, eu fiz lá, ou não? Não lembro. Letra A é a mesma coisa que 4 vezes 10 elevado a 3.
Letra B deu quanto? 8,2 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bora, gente! Letra C deu quanto de vocês? Professor, não tinha chegado nem na parte Nem- da Eu anotação. consegui fazer até a última folha antes da. Ô, Já letra tem C? a 23. Beleza, então O professor vamos letra C é qual? Repete aí, É, por favor. eu que quero saber a resposta. 0,00756. Quanto que dá isso aqui? Em notação científica. A minha resposta foi 7,56 elevado a vezes 10 elevado a menos 7. Menos 7? Calma aí, vamos ver. Menos Ó, 7. a vírgula tá aqui, né? Então vai andar 1, 2, 3 só. A vírgula vai ficar aqui, ó. Não, é menos 5. Menos 5. Agora que eu ver. Não, ó. 7,56 vezes 10. Ó, ela vai andar aqui, ó. 1, 2, 3. Só 3. Ah, tá. Elevado a menos 3. Não dá 5 porque eu não vou chegar lá no final, entendeu? Porque o número, Entendi. o número aqui tem que ser um número entre 1 e 10, sendo que não pode ser o 10. Tem que ser até 9, alguma coisa, né? Então você sempre vai parar aqui. Se eu ando mais um pouco, daria 75. Beleza? Beleza. E na letra D? Dá quanto? Agora foi 10 menos 5. 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5. Beleza. Aqui, qual que é o peguinho aqui? É que você tem que saber o que é milhões, tá? Essas coisas aqui, mas é a mesma coisa, então não vou fazer não, tá? E aí tem algumas curiosidades. Beleza, pessoal? Professor, esse negócio ainda de notação científica eu ainda tenho muita dúvida. Ah, então vamos, diga. Não, que ainda não entrou na minha cabeça, eu não sei fazer direito. Tanto que eu nem cheguei nessa parte ainda. Ah, não, então eu vou fazer mais um aqui. Muito bom, muito bom. Ó, presta atenção, então eu vou explicar devagar, tá? Para de fazer o que você está fazendo. Ó, o coração humano bate cerca de 36 milhões de vezes por ano. Uau! Tudo bem? Certo. Sim, sim. Tá, o que acontece? Se você um dia quiser ser um cientista, você tem que colocar na cabeça o seguinte, que em qualquer área que você for fazer ciência, matemática, psicologia, física, química, você vai trabalhar com números às vezes muito grandes ou número muito pequeno. Esse número ele é muito grande ou muito pequeno? Muito grande. Muito grande. Muito grande. Então, existe uma maneira da gente escrever ele cientificamente, por isso que chama notação científica. Então, se você for fazer um artigo, um documento científico para publicar, esse número não vai estar nessa forma. Ele vai estar na forma da notação científica. A notação científica é uma regra que os cientistas escreveram para escrever números muito grandes ou números muito pequenos, entendeu? Que regra é essa? O número tem que ser um K vezes 10 elevado a alguma coisa, certo? Em que esse K ele tem que ser um número entre 1 e 10, só que não pode ser o 10, até 9, alguma coisa. Tá? Entendi. Então o que acontece? Como esse número é muito grande, a vírgula dele está aqui, no final. Para cada passo de vírgula que você dá, você está diminuindo ele 10 vezes o tamanho dele. Então, ó, se eu coloco a vírgula aqui, esse número vai ser agora 3600000. Então, esse número agora não é mais 36 milhões. Ele agora é 3 milhões e 600 mil. Ele diminuiu 10 vezes o seu tamanho, certo? Certo. Para eu compensar isso, então eu multiplico por 10. Tudo bem? Tudo bem. Agora eu vou mandar a vírgula mais uma casa. Agora eu vou botar a vírgula aqui. Ele vai deixar de ser 3 milhões. E agora ele vai ser 36000. Certo? Então isso aqui é a mesma coisa que 360 mil. Ele diminuiu 10 vezes. De 3 milhões e 600 mil, ele foi para 360 mil. Então o que eu faço para compensar? Eu multiplico por 10. Só que lembra que já tinha um 10 multiplicado aqui, ó? Sim. Então agora eu tenho 2 10. E aplicando aquela propriedade, isso aqui é a mesma coisa que 10 elevado à segunda potência, beleza? Sim.
Tá pegando o raciocínio? Peguei, agora entendi. Agora, vamos continuar. Aí daqui eu vou diminuir ele mais uma vez, vou botar vírgula aqui. Então, de 360 mil, agora ele é 36000. Eu diminui ele 10 vezes, ele era 360 mil, agora é 36 mil. Então eu tenho que multiplicar por 10, porque eu diminui ele 10 vezes para compensar o aumento 10 vezes. Só que eu já tinha, além desse 10 verde, eu tinha o 10 laranjado e o 10 rosa. Dos passos anteriores. Então agora eu tenho 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 10 elevado à terceira, correto? Certo. Correto. Então, olha só. O próximo aqui, ao invés de ser 36 mil, vai ser 3600, porque eu coloquei a vírgula aqui. Então, de 36 mil, agora é 3.600 vezes 10. Só que aí eu lembro que eu tenho um 10 verde, eu lembro que eu tenho um 10 laranjado, e eu lembro que eu tenho um 10 rosa. Então, eu tenho um 10 elevado à quarta potência. O número está ficando pequeno, agora é 3.600, mas ainda não acabou. Eu coloco a vírgula aqui, isso aqui agora é 360. Como eu diminuí 10 vezes, vai ficar 10. Certo? Vezes Certo. 10. Vezes 10. Vezes 10. Vezes 10. Ok. Diminui mais um pouco. A paleta de coisa que está acabando. Deixa eu ver aqui um que eu não usei, azul. Então, diminuindo aqui, colocando a vírgula, vai ficar 36 vezes 10. Lembrando. 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 Vezes 10. E por último, e não menos. Olha que legal, um arco-íris. Um arco-íris. E por último aqui, ó, 36 vai virar 3,6 vezes 10, certo? Certo. Certo. Que aí você vai multiplicar vezes 10. Vezes 10. Vezes 10. Vezes 10. Vezes 10. Por último aqui, vezes 10. Tá, eu cheguei agora no número entre 1 e 10, ó. Cheguei? Sim. E agora, então, eu vou escrever isso assim, ó. 3,6 vezes 10. Eu uso a propriedade número 1. Conserva a base e soma os expoentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Professor, Ok? Diga. esse tipo de notação científica é utilizado para encurtar o número, né? Não só para encurtar, também. É porque é o seguinte, eu estou trabalhando com aqui a gente... Ah, tá. Esse expoente... Uma boa pergunta. Esse expoente, ele também me fala a ordem da grandeza dele, a ordem de grandeza, o tamanho da grandeza. Ele pode ser uma grandeza 1, grandeza 2, grandeza 3. Esse aqui é da ordem de grandeza de 10 elevado a 7. Grandeza 7, entendeu? Entendi. O que acontece? Imagina que você é um cientista, um astrônomo, e você está calculando a distância. Você está trabalhando com as distâncias tipo um novo planeta de um novo sistema solar. Ou seja, você está trabalhando com 10 elevado a 35. A distância da Terra para esse novo sistema solar, onde tem um novo planeta, é 10, da ordem de 10 a 35, beleza? E aí, você quer fazer um cálculo que nem a gente fez dos pacotes, de saber quantos pacotes que cabem dentro. Ou seja, você quer fazer uma razão. Andando na velocidade da luz, que é 300 mil km por hora, seria 3 vezes 10 elevado a quinta, quanto tempo levaria para chegar nesse planeta? Então, você está dividindo essas coisas por grandezas diferentes, ordens de grandezas diferentes. Uma é da ordem de grandeza de 10 a 35, outra de ordem de grandeza de 10 a quinta. Então, na hora de fazer essa divisão, vai dar uma aproximação. Então, aí eu estou indo para a área da ciência. Qual que é a aproximação que eu tenho que respeitar? Aí a ciência vai explicar, através do método científico que você está usando, qual que vai ser o resultado. Até para a questão de arredondamento. Poderia ser 3,6 ou poderia ser 3,6541. A gente até usou isso na sala. Aí lembra que eu desconsidero, dependendo do que eu estou fazendo? Uhum. Então, eu expliquei isso na sala, mas não vou entrar em detalhe aqui. Eu só quero Professor, dizer... Então, tipo, negativo,
Aí é só como se fosse ao contrário, né? O zero vai ser à esquerda, aí é só ir tirando, né? Exato. O negativo é porque, ao invés de... Vou fazer um exemplo aqui, só que menor, para não ficar essa brincadeira aqui louca. Imagine aqui o vírus, tipo assim, 0,05. Eu quero escrever na ordem de potência, certo? Agora, eu vou multiplicar por 10. Então, esse número não está pequeno, agora ele vai ser 0,5. Ele não aumentou 10 vezes? Sim. Então, para compensar, eu tenho que dividir por 10. Então, é 1 sobre 10. Para ser a mesma coisa que do inicial. E aí eu ando de novo, aí fica 5. Só que aí eu tenho que dividir por 10 de novo. Só que eu já tinha dividido por 10 uma vez. E agora está na forma de notação científica. Então, isso aqui ó, é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado. Aí, aplicando aquela propriedade zero lá, a propriedade zero, né? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, só que com expoente negativo. Então, eu inverto o 10 e aí fica menos 2. Então, fica 5 vezes 10 a menos 2. É só aquela propriedade, a definição zero lá. Entendeu? Entendi. Mas você não precisa fazer esse passo a passo que eu fiz. Você pode pensar assim, toda vez que o número estiver aumentando, que ele aumentou de 0,05 para 5, o expoente vai ser negativo. Tá? Expoente Entendi. negativo. E toda vez que ele estiver diminuindo, que é o caso aqui, ó, ele era 36 milhões, tá vendo? E foi para 3,6. Ele não diminuiu o número? 36 milhões para 3,6 diminuiu. Então, aqui o expoente vai ser positivo, para compensar. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Sobre matemática, sobre fazer ciência, sobre qualquer coisa? Não, professor. Não, acho que não. Posso encerrar a aula? Antes eu quero... Sobre ciência tem muita coisa pra gente aprender ainda, mas sobre essa não tenho dúvida, não. Eu quero fazer uma propaganda aqui do livro que eu estou lendo. O livro se chama Por quê? O que nos torna pessoas curiosas? O que nos torna curiosos? E esse livro, ele explica pra gente, eu até conversei com a Ana no privado, por exemplo, eu não aprendo matemática, eu não aprendo português. E esse livro, ele explica o seguinte, que um dos ingredientes para uma pessoa aprender algo é a curiosidade. Por exemplo, você está assistindo essa aula aqui agora. Você está assistindo essa aula porque sua mãe te obrigou. Ou porque você quer tirar nota. Ou você está assistindo essa aula porque, enfim, um porquê muito simples. Então, você nunca vai aprender matemática. Porque o seu interesse não está na matemática. Está na nota, está em passar de ano. Então, esse porquê... Eu assisto essa aula porque não tem interação social. Essa porque que é a minha única fonte de interação social. Então, também tem isso, porque não tem interação social. Agora, quando, por exemplo, um aluno ele pergunta por que essa notação científica é assim? Que nem foi lançada aqui. Então, qual que é o papel do professor? Não é dar resposta, é instigar o aluno a procurar as respostas. Quando você vai atrás e você procura e você rala para isso, aí você aprende e não esquece nunca mais. Você aprende de verdade. Então, fechar a aula aqui para dizer para vocês assim, se uma coisa que impede vocês de aprender qualquer coisa, não é só matemática, não. É sempre o interesse que você está dando para aquela situação. Tá? Então, fica a dica aí. Se você quer aprender uma língua, por exemplo, então você tem que pensar nos porquês. Por que a gente pronuncia assim? Por que essa letra tem som dessa letra? Mas por quê? Então, isso vai instigando novas perguntas, novas curiosidades, e essas curiosidades fazem com que o seu cérebro... Aí o livro explica uma coisa interessante. O seu cérebro, ele até muda. Ele muda o seu formato, sua estrutura. Quando você pensa da maneira certa, o seu cérebro, ele muda até a estrutura dele. Não muda o tamanho, né? Que quem pensa mais tem um cérebro maior. Mas as estruturas cerebrais, elas mudam até suas estruturas ali, quando você pensa da maneira correta, tá? Então fica a dica aí. Beleza? Então, se ninguém tiver mais nada aí, tranquilo.
podem sair. Última dúvida, professor, rapidinho. Você ainda não definiu nada sobre o BMAP ainda não, né? Não. Sobre a BMAP, por enquanto, tá parado aí. Mas eu pretendo sim voltar. Mas por enquanto eu estou só nessa aula, estou dando mais ênfase nessas aulas aqui. Ok? Não, tranquilo. Professor, Diga. vamos uma partida de xadrez? Bora, eu tenho que cancelar a gravação aqui antes. Ok. Eu quero também. Tá. Quer que eu marque alguma coisa lá no vídeo que o senhor vai postar no YouTube? Não entendi. Você quer que eu marque alguma coisa na descrição do vídeo, igual eu fiz na última aula? Na última você não fez? Fez? Você não me mandou, não. Eu mandei, eu coloquei lá na aula. Eu não achei, não. Estou te esperando até hoje. Até hoje eu estou esperando. Não, eu não achei. Então pode fazer, então. Se você anotou aí, pode fazer. Eu que não vi. Beleza. Não, só coloquei, juro pra você. Valeu, obrigado, hein? Falou, galera. Um abraço a todos. Falou. Vou cancelar a gravação Falou. aqui.